nossa saudação a todos nesse culto em que nós celebramos o primeiro final de semana na Quaresma, a Quaresma que inicia com a quarta-feira de cinzas. Então é o período que antecede a Páscoa, um período de 40 dias, conhecido dentro do nosso calendário da igreja como um período de reflexão, até de reclusão, que acima de tudo nos leva a pensar nos sofrimentos de Cristo em nosso lugar, em nosso favor. Então esse período é um período muito especial dentro do calendário da igreja, justamente porque nos leva a uma profunda reflexão também pessoal. É o momento de nós, por assim dizer, entrarmos um pouco mais em nós mesmos e refletirmos também sobre a nossa vida cristã. E para dar início, então, nós seguimos a parte inicial, iniciando o nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós cantamos o primeiro hino que será projetado. Convido todos a se colocarem de pé. Na nossa continuação da liturgia, o texto que nós vamos acompanhar aqui é um texto chamado O Servo Sofredor. É um texto lá do Antigo Testamento, de Isaías, no capítulo 53. É interessante que esse texto, justamente no período da Quaresma, ele nos faz pensar, e foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E o profeta Isaías lá já se referia de alguma forma a Jesus Cristo. Então é esse o texto que serve aqui
para a nossa liturgia de hoje. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Eterno quis que seu servo aparecesse como uma plantinha de brota que vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Eterno castigou o seu servo, fez que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Foi preso, condenado e levado para ser morto. Foi crucificado ao lado de criminosos, foi sepultado, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito nenhuma mentira. Ele não tinha pecado, mas sofreu o castigo que todos merecem e ofereceu sua vida como sacrifício para tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Cordeiro inocente, sê compassivo. Ó Cristo, ouve-nos. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Como parte da nossa confissão de pecados, nós cantamos as 3 primeiras estrofes do hino Tal Como Estou. Podem sentar-se. Tendo pedido perdão dos pecados e confiando na graça e no amor de Cristo, em Cristo não havia pecado, mas colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, tenhamos a vida santa que Deus quer. Deus seja misericordioso para contigo e fortaleça a tua fé. Vá em paz, os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo do nosso culto de hoje é o salmo de número 25. Salmo 25, 1 até 10, conforme indicação na página 379
Nós colocamos de pé durante a leitura do Salmo. O Salmo 25, nós vamos fazer um pouco diferente hoje, não vamos ler de forma responsiva, mas em conjunto, certo? Então podemos todos em conjuntos ler o Salmo 25. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade por causa do Teu amor e da Tua bondade. Lembre de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Nós vamos orar. Ó Deus, nosso bondoso e glorioso Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus de amor, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que se sacrificou através do Seu Filho Jesus Cristo, para que dessa forma nós pudéssemos ter a salvação. Nesse período da Quaresma, nós pedimos que nos ajudes para que vivamos uma vida também voltada a Ti, mas acima de tudo, possamos refletir no Teu sacrifício, na Tua morte, enfim, em tudo aquilo que fizeste para que nós pudéssemos ter a salvação. Fica conosco em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Nós não temos crianças aqui hoje no culto. Não crianças pequenas, pelo menos, não? Então vamos à continuação, das leituras bíblicas do Antigo Testamento. A primeira, que é o nosso texto de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 até 18. Todos os textos de hoje, eles vão nos mostrar, de alguma forma, ou falam de situações de provações. E também a temática do culto hoje é sobre provações, certo? E o texto então de Gênesis 22, 1 até 18, página 15 do Antigo Testamento, bem no início das nossas Bíblias, nos fala sobre Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus.
Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque respondeu: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: O Senhor dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Numa linguagem mais antiga e tradicional, ali fala o termo Deus proverá, que talvez muitos lembrem, e é muito usado quando acontece alguma situação na vida, às vezes as pessoas dizem Deus proverá, então justamente esse texto fala e é escrito nesse contexto. Outro texto da epístola, está em Tiago, no capítulo 1, versículos 12 até 18, página 837, quase no final das nossas Bíblias. Tiago 1, 12 até 18, também nos fala de provas e tentações. Diz assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. E o texto do Evangelho encontramos em Marcos 1, 9 a 15, página 679, no Novo Testamento. Durante a leitura do Evangelho, nós nos colocamos em pé. Marcos
1, 9 a 15, diz assim: Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois, até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Seguindo com a nossa programação do culto, nós fazemos a nossa confissão de fé, é um pouco diferente, né? Baseado aqui no que nós encontramos no nosso catecismo menor, que é a explicação, né, de uma parte dos artigos do credo. Creio que Deus criou a mim e a todas as criaturas, me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois remiu a mim, ser humano perdido e condenado, resgatou-me e salvou de todos os pecados. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Creio que ressuscitarei no último dia e receberei juntamente com todos os que creem em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Amém. Em preparação à mensagem, nós cantamos o próximo hino.
texto para a nossa mensagem está baseada no Evangelho de Marcos, 9 a 15, que nós lemos há pouco. E pedimos que Deus, Espírito Santo, ilumine a todos nós, para que a sua palavra não somente entre em nossos ouvidos, mas faça também morada em nosso coração. Amém. De alguma forma, todos nós, ao longo da nossa vida, estamos acostumados com provas, com testes, ou mesmo com concursos, seja em escola, seja na faculdade, cursos, concursos, estágios, enfim, há uma gama de situações em que desde muito cedo as pessoas passam a ser colocadas e testadas de alguma forma diante de diferentes situações. Para que servem esses testes ou essas provas? Essas provas podem servir para testar nossos conhecimentos, muitas vezes, podem servir para testar as nossas habilidades. Se alguém vai fazer, por exemplo, um teste para tirar a carteira de motorista, e assim vai. Há muitas diferentes situações em que os testes ou as provas são colocadas na vida das pessoas. Poderíamos dizer, em muitos contextos, para a formação profissional. Mas também é verdade, e se nós olhamos para a nossa própria vida, nós vamos perceber e entender que em muitos momentos nós fomos talvez testados, não do ponto de vista do conhecimento, não do ponto de vista de alguma habilidade, mas do ponto de vista da nossa própria vida e, por que não dizer, da nossa própria existência. E quando olhamos para aquilo que já vivemos, certamente entenderemos que em alguns momentos essas situações, essas provas, essas provações ou esses testes, como queiramos chamar, foram extremamente importantes para aquilo que nós somos hoje. O Evangelho de Lucas, que nós lemos no culto de hoje, ele começa lá, a partir do versículo 12, dizendo: depois que Jesus foi batizado, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Por que Jesus é levado ao deserto para ser tentado? É talvez uma pergunta interessante. Logo quando ele é batizado, e ali se diz, ali começa a vida pública de Jesus, no seu batismo. E logo após, todos os evangelhos dizem isso, ele é levado para o deserto para ser tentado. E diz ali quem o leva? É o Espírito. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Por que Jesus tinha que ser tentado por Satanás e por que ele tinha que ser posto à prova? Era uma prova de fato, porque Jesus justamente veio para se colocar no lugar do mundo inteiro. E se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver que lá no início, logo no início, as duas primeiras criaturas, Adão e Eva, elas perderam para Satanás. Elas cederam à tentação. E através dessa queda em pecado, todo mundo sofre as consequências do pecado. Depois disso, podemos olhar talvez para os grandes personagens bíblicos que se conhecem no Antigo Testamento. Podemos dizer que todos eles também, de alguma forma, acabaram cedendo às tentações de Satanás. Jesus é levado para o deserto justamente para que ele fosse testado e aprovado, poderíamos dizer assim, diante daquilo tudo que ele significava e que ele faria e que ele fez por todos nós. E ele foi testado e foi aprovado, porque ele não cedeu às tentações de Satanás enquanto estava
no deserto. Esse mesmo texto, se vocês quiserem olhar depois, no Evangelho de Mateus, por exemplo, ali ele vai falar em 3 situações diferentes, né, em que Jesus é tentado por Satanás. Mas o que o texto quer nos mostrar aqui, os demais textos, é que essa tentação pela qual Jesus passa, ela foi necessária, porque não pecando, ele justamente mostra para Satanás que é o inimigo de Deus e o nosso também, que ele está acima dele. Ele foi vitorioso naquele episódio, mas não só. Se nós olharmos para frente e os textos da Quaresma vão nos levando a isso, nós vamos ver que Jesus foi morto, mas não ficou na morte. Ele ressuscitou. E ali é a segunda vitória dele sobre o próprio Satanás. E é essa vitória aqui, e a vitória lá depois, que vai acontecer no momento da sua ressurreição, que é a nossa garantia. É por isso que nós nos valemos dele, porque nós não conseguimos resistir às tentações. Por mais que nós tentemos e peçamos a Deus, Ele nos ajuda de fato a nós sairmos de muitas ciladas nas quais somos envolvidos por Satanás. Mas nós pecamos, justamente por causa da fraqueza da nossa própria carne. E como nós não somos capazes de vencê-lo, o que nós fazemos? Nós nos valemos daquilo que Ele fez por nós, nós nos valemos da vitória dEle, porque a vitória dEle é a nossa vitória também. Jesus ficou 40 dias, diz o texto, jejuando e orando, justamente se mostrando preparado para vencer a prova a qual ele estava sendo colocado. Nós também somos provados e tentados durante a nossa vida. É interessante nós separarmos, e na Epístola de Tiago, isso está muito bem colocado, e que tentação é uma coisa e provação é uma coisa diferente. Deus não nos tenta, porque a tentação, diz Tiago, é sempre para o mal. É porque é uma cilada, é alguma situação que nos traz prejuízo espiritual. A provação, por outro lado, ela não nos leva a um prejuízo espiritual, ao contrário, ela nos leva a um fortalecimento. E por isso, quando nós olhamos para a nossa própria vida e percebemos que em alguns momentos nós passamos por situações difíceis, conseguimos olhar talvez depois de algum tempo e dizer: foi ruim, foi difícil, mas foi proveitoso, porque me ajudou muito. Porque justamente com as provações, Deus quer nos provar e também aprovar. Veja um exemplo de Abraão que nós vimos. Ele foi posto à prova. Talvez nós nunca sejamos testados da forma como Abraão foi, mas outras provações acabam acontecendo sim em nossa vida também. E Abraão saiu de lá fortalecido e premiado, pode-se dizer assim. Quando olhamos para o povo de Deus, quando eles saíram do Egito, o que aconteceu? Não foram direto para a terra prometida. Ficaram durante 40 anos peregrinando pelo deserto até chegar à terra prometida. E de alguma forma, justamente, o deserto no qual Jesus está, no qual o povo do Antigo Testamento passou, é o que nós muitas vezes passamos. Muitas vezes nos encontramos em alguns desertos em nossa vida em que parece tudo muito difícil e muito complicado. Mas são provações justamente para o nosso bem. Por mais que naquele instante, naquele momento, nós tenhamos dificuldades em entender. Por outro lado, diz o apóstolo Tiago, a tentação é para o mal. É justamente quando Satanás, através da sua ação, tenta nos desviar do caminho verdadeiro e nos levar por outros caminhos. E de alguma forma, sim, nós estamos sujeitos a tentações o tempo inteiro.
E assim como Satanás tentou Jesus, ele também tenta nos atacar, tenta nos pegar pelos pontos fracos, porque ele também nos conhece, porque ele é ardiloso, porque ele é extremamente disfarçado. E nós sempre de novo caímos também nas ciladas dele. Por isso é que nós precisamos daquilo que Jesus fez por todos nós, porque por nós mesmos nós não temos condições de fato de conseguirmos superar tudo isso. Talvez olhando para o nosso contexto de hoje, enquanto vivemos a situação da Covid-19, muitas perguntas e talvez muitas respostas se tenta dar para tudo isso, mas poderíamos talvez até comparar a situação que o povo do Antigo Testamento, quando ficou também por um longo tempo no deserto. Não foi uma pessoa individualmente, mas foi todo um grupo, todo um povo que passa por uma situação delicada de ficar durante 40 anos, perambulando na verdade pelo deserto. Também o povo de Israel no Antigo Testamento, naquele momento, queria muitas respostas, mas nem sempre as tinha. Mas tinha uma certeza: Deus nunca, naquele contexto, deixou o seu povo sozinho. Estavam no deserto, mas não estavam abandonados. Assim como nós hoje, nesse contexto também de Covid e tantas outras situações às quais estamos sujeitos e expostos, nós nunca estamos sozinhos. Assim como Jesus não estava, porque diz o texto, os anjos o serviam. Jesus também precisava de auxílio e também precisava de ajuda, porque ele também era um ser humano como nós, mas ele venceu Satanás por todos nós. Passar por situações, provações, não podemos dizer que sempre é ruim. Talvez na hora até achemos ruim, mas quando conseguimos olhar depois de um tempo com mais clareza, passaremos a entender que ali Deus estava também nos conduzindo, nos guiando para nos fortalecer. As provas, os testes, podemos assim chamar, são para nos aprovar, nos fortalecer, como diz Tiago, porque nos fortalece na fé também, e como diz Tiago, para nos levar ao grande prêmio que é a coroa da vida eterna. Em nossa vida, ainda passaremos, muitas vezes, pelo deserto das dificuldades. A vida é assim, nós estamos sujeitos a tudo isso também. Mas nunca estamos sós, podemos ter certeza absoluta disso. E diante das tentações de Satanás, nós temos alguém que está conosco, que é o próprio Deus, que através do seu Filho Jesus Cristo nos deu a salvação. Assim como os anjos serviram a Jesus, Deus providencia também para todos nós ajuda, força, consolo, esperança e, acima de tudo, salvação. Que todos nós, nessa quaresma, possamos refletir sobre tudo isso que Jesus fez por todos nós. Que assim seja. Amém. Enquanto nós trazemos ao altar as nossas ofertas, a gente pode seguir os protocolos também sanitários, para não ficarmos tão próximos assim. Nós ouvimos um fundo musical.
Momento agora da nossa oração da igreja, ou chamada oração geral. Alguém tem algum pedido especial para incluir em nossa oração? Eu quero pedir pela Patrícia, nossa irmã da fé, né? Hoje ela, não sei se ela já fez, tá? Mas ela quebrou o cabelo. Ela caiu lá no trabalho e ia passar por uma cirurgia hoje. Eu acredito que ela fez de manhã. E também pela Natália, minha filha, que agora é 25, faz 21 anos. Tá certo, então a Natália, que está no aniversário, e a Patrícia, que quebrou o cotovelo, né? Passou por cirurgia hoje? Sim, ia ser uma cirurgia. Certo. Alguém mais? Eu também tenho 2 pedidos que a Luana me encaminhou, né? Por uns parentes, amigos dela, né? Que faleceu no mês de janeiro, né? Nós vamos incluir depois também ela mesma, que hoje fez teste Covid, ainda não obteve o resultado, está bastante apreensiva também em relação, né, ao resultado e o contexto familiar, né, de eventualmente ter transmitido, né, a Covid para alguém. Então é sempre um momento delicado, esse momento que todos nós vivemos, né, agora com a bandeira preta, né, que com certeza de alguma forma nos angustia muito também, né, a todos nós. Então vamos orar por isso também. Ok? Nos colocamos diante de Deus em oração. Ó Deus, nosso querido e bondoso Pai, chegamos à Tua presença na certeza de que ouves a nossa oração. Durante a jornada da nossa vida, muitas vezes nós somos colocados diante de situações que de fato nos testam muito, que são provações a que nós somos submetidos. Nos angustiamos, sofremos e muitas vezes chegamos a imaginar que não tem alternativas ou que de fato não tem solução. Mas sabemos, ó Deus, que na Tua mão, na Tua condução, as coisas sempre vão ter o melhor rumo, mesmo que em determinado momento nós não consigamos entender. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, dá-nos sempre muita paciência, muita sabedoria, para nos mantermos firmes e fiéis a Ti, porque dessa forma nós seremos conduzidos à paz celestial, à pátria celeste, que Tu preparaste para todos nós, através do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, porque nos deste o Teu Filho, que é o nosso Salvador, porque através daquilo que Ele fez, é que nós também temos a garantia da vitória e a garantia da salvação. De forma especial, nesse dia, nós intercedemos pelos familiares do Senhor Hugo Marcos, que faleceu no dia 11 de janeiro. Pedimos, ó Deus, que Tu estejas com seus familiares, para que possam obter através de Ti o conforto, o consolo e, acima de tudo, a esperança de um dia se encontrarem também com a pessoa querida que partiu. Também pedimos e intercedemos em favor da Luana, que fez o teste de Covid, ainda não obteve o resultado e dessa forma também se angustia até saber o que de fato aconteceu. Pedimos a Deus que Tu estejas com ela, independente do resultado, para que ela possa sentir em Ti o refúgio e o consolo necessário também nesse momento da sua vida. E também pedimos que Tu estejas com a filha da Gislaine, que completa 21 anos, que dessa forma ela possa sempre sentir a Tua presença e o Teu amor na vida dela, porque sempre que fazemos aniversário, acima de tudo lembramos, ó Deus, que Tu és o Criador, mas não só o Criador, também aquele que mantém e que está conosco todos os dias da nossa vida. Também pela Patrícia, pedimos que estejas com ela nesse momento também em que sofreu um trauma no seu braço, para que estejas com ela e dessa forma ela sinta também o Teu amor e a Tua presença. E a todos nós, ó Deus, pedimos que abençoes e conduzas em todos os passos da nossa vida, para arrumarmos e trilharmos sempre o melhor caminho, que é estar contigo. Fica conosco em nome do nosso Salvador Jesus. Amém.
Seguindo no ponto 15, nós no ponto 15, preparação, aliás 14, né, preparação para a ceia, nós cantamos a segunda parte do hino antes iniciado, né, tal como estou. Podem sentar-se. Convido todos a se colocarem de pé para nós continuarmos com a nossa liturgia da Santa Ceia. Cristo convida: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Através da tua palavra e na comunhão da tua ceia, nos fazes reconhecer a nossa culpa e ao mesmo tempo nos ofereces perdão. Deus nos dá unidade e paz no Espírito Santo, pois nos unes numa só comunidade cristã, que é a comunhão de todos os santos. Alegres nesta fé, corajosos pela esperança, decididos para o amor, agradeçamos a Deus. Deus de misericórdia e de amor, santo és tu e grande é a tua glória. Amaste o mundo entregando o teu próprio Filho à morte, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Enviaste o teu Filho ao mundo para cumprir a tua vontade em nosso lugar e realizar a nossa salvação. Na certeza da salvação, oramos a ti, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes em memória minha. E de modo semelhante também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. Amém.
A paz do Senhor esteja convosco para todo sempre. Amém. Na Santa Ceia, Cristo nos oferece o seu próprio corpo e o seu próprio sangue para fortalecimento da nossa fé e para o perdão dos nossos pecados. É uma das formas, além da palavra e o outro sacramento que é o batismo, de Cristo nos dar e nos alimentar para nós estarmos também sempre fortes e assim conseguirmos enfrentar e superar as diferentes situações que a vida nos coloca, ou como dissemos antes, as provações também, né, que tantas vezes estão aí diante de todos nós. Nós vamos seguir o protocolo, né, que já conhecemos, né, como nós estamos num contexto um pouco mais complicado também, né, eu peço talvez que cada família, né, venha individualmente, né, para nós seguirmos um pouco mais rigidamente também esse protocolo no nosso culto de hoje, certo? Então vinde, pois tudo está preparado. Este é o Novo Testamento.
fazei isto em memória de mim, todas as vezes que me vedes, Vamos todas colocar em pé. Nós vamos agradecer. Ó Deus, nós te damos graças, porque mais uma vez vieste ao nosso encontro, nos dando o teu corpo e o teu sangue, para que dessa forma a nossa fé fosse fortalecida e a nossa esperança renovada. Faça com que no nosso dia a dia nós possamos viver essa nossa fé, a nossa esperança e a certeza de que um dia estaremos contigo na eternidade. Em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Podem sentar-se. Dessa forma nós chegamos ao final do nosso culto. Agradecemos a todos aqueles que se dispuseram a vir até aqui. Todos já devem estar acompanhando, né? Estamos num contexto aí, né? Devemos entrar na bandeira preta, né? A partir das 22 horas de hoje, quando uma série de restrições estarão sendo impostas também, né? Em diferentes contextos e também do ponto de vista das igrejas, né? Então hoje a diretoria estava discutindo também, né, como é que ficaria o culto de hoje, né? Mas como ainda não foi regulamentado, enfim, né, ainda se fez o culto, mas a diretoria está atenta junto comigo também, e é bem provável, né, que no nosso culto da semana que vem seja somente online, né, a continuar, né, esse contexto que está aí diante de todos nós, certo? Então, mas de qualquer forma a gente vai avisar, né, pelo grupo do WhatsApp também, né, qual de fato será a medida adotada, mas ao que tudo indica, tudo leva a crer que no nosso próximo culto, né, será somente online, certo? Então a gente vai disponibilizar, como está fazendo, a gente grava e depois, né, vai deixar disponível para vocês poderem assistir em suas casas também, tá? Então fiquem atentos aí, né, ao desenrolar, né, das próximas situações e também nesse contexto de Covid. Daqui a 2 semanas ainda não sabemos, né, porque o decreto ele é até o dia 1º? Então, por enquanto até o dia 1º. A gente vai ter que aguardar, né, para frente como as coisas vão acontecer, certo? Então, como igreja, como instituição, nós estamos sujeitos também às leis civis, né, e óbvio, né, também vamos cumprir as leis civis, né, porque é o nosso papel também, né, como cristãos, estar atentos a tudo isso. Obviamente que hoje, com todos os cuidados, né, que nós tomamos e vamos continuar tomando, certamente, né, estamos, né, cumprindo também nesse sentido as coisas. De minha parte é isso, né? Você se presente? Não. Então, desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus, que nesse período de quaresma que está começando, né, todos nós de fato possamos refletir, né? Eu estava pensando nessa semana que de alguma forma a Covid ela nos trouxe para dentro de uma quaresma, né? Uma quarentena, né? Quarentena bem esse contexto todo, né? De 40 dias no deserto, enfim, né? Uma série de contextos também, mas de alguma forma todos nós também fomos submetidos a uma quaresma, dá para dizer assim, né, nesse período que não é só de 40 dias, obviamente, né, mas principalmente a gente, né, estar talvez mais dentro de nós mesmos, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias também, né? Então, de alguma forma, isso tudo nos ajuda também a gente refletir um pouco mais, mas que tenhamos, né, uma quaresma também abençoada, de muita introspecção e também de muita reflexão. Uma boa semana para todos. Obrigado.
Nós não estaremos na saída também, certo? Até para nós evitarmos contatos mais.